Só que eu queria te perguntar, que você não estava aqui ontem, sobre essa crise agora que se instaura no Palmeiras. Porque a Leila Pereira, né, ela foi vaiada de novo, ela foi xingada de novo, e a música ontem que mais a torcida cantou quando estava perdendo para o Atlético Mineiro por 2-0 em casa foi Leila Pereira, presta atenção, muito respeito com a história do Verdão. Foi essa música cantada, e um detalhe, a torcida do Palmeiras, não sei se a gente tem a imagem aí, Kaique, ela colocou um bandeirão da camisa, né, do Palmeiras e tampou a marca do patrocinador, que a Leila é dona dessa marca. O que eu pergunto, é motivo essa crise hoje no Palmeiras? Porque aí as pessoas me falam, Pilhado, você dizia que tinha crise no Flamengo e não no Palmeiras? Eu acho diferente. Eu não vejo nesse Palmeiras a acomodação que eu via no Flamengo. O que eu mais criticava no Flamengo era a falta de vergonha na cara dos jogadores. O Palmeiras foi eliminado pelo Boca do jeito que foi. Não foi uma vergonha pra mim, como foi o Flamengo com o Olímpia. Só que é uma temporada frustrante, sim. Ganhou aí o Campeonato Paulista, ganhou a Supercopa em cima do Flamengo, mas não é um ano bom. Agora, tem motivo, Mauro, para essa crise no Palmeiras instaurada? Porque agora é uma guerra declarada. É a Leila contra a maior organizada do clube. Esse é um capítulo, né? Então vai ter direto aí a Mancha e a Leila. Então agora eram próximos, né? Escola de samba e tal, e agora estão aí em confronto. Eu acho o seguinte, tirando essa questão que, bem, é óbvio porque que eles estão brigando, porque eles não estão se entendendo, eu acho que tem aí algumas questões que tem que ser olhadas com atenção no Palmeiras, né? Eu acho que o Palmeiras, ele errou clamorosamente ao perder 2 titulares e não ir ao mercado, achar que ia resolver com o que tinha em casa, não resolveu, né? Serviu para ganhar a Supercopa, que é um jogo, e o Campeonato Paulista. Ainda teve que se mobilizar para ganhar do Água Santa, né? Correu o risco de perder o título paulista, teve que colocar reservas num jogo da Libertadores para se mobilizar uma semana para ganhar a Água Santa. Ganhou, né? Mas correu o risco ali. Então perdeu 2 jogadores titulares, não foi buscar ninguém, foi buscar só o Arthur, que é de outra posição. Aí a torcida fica sem entender, porque o Palmeiras vendeu jogadores muito bem, então em tese entrou dinheiro, por que não investiu em contratações mais robustas para manter um nível elevado da equipe? O momento é muito ruim, já era ruim antes do jogo contra o Boca, o Palmeiras já vem mal há muito tempo. Se você olhar o retrospecto recente, são 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, 6 jogos sem vencer, porque são os 4 jogos do Brasileiro que perdeu, mais 2 jogos contra o Boca que empatou. E nesses 2 jogos tem ainda uma derrota nos pênaltis que custou uma eliminação, quer dizer, é pior do que perder um jogo. Você foi eliminado nos pênaltis, foi eliminado da Libertadores, perdendo a chance de disputar mais uma decisão do torneio. E o jogo que venceu o último foi 1-0 no Goiás, com o gol do Breno Lopes no último lance, que saiu aquela confusão dele com os torcedores, que ele foi lá, fez gestos, depois foi lá na sede da organizada meio que se desculpar, que foi um gol no final que surgiu de uma falta que não houve, era um lateral, o Bandeira deu lateral, não foi falta, o árbitro marcou uma falta, o Veiga bateu, pimba, confusão na área, gol do Breno Lopes, quase foi 0-0, aí seriam 7 jogos sem vencer. Então o Palmeiras já veio mal há algum tempo. E eu acho que toda essa briga da torcida com a presidente, esse entreveiro, está deixando de lado problemas do time, que por mais que os jogadores se empenhem, o time vem mal e esse ano não tem plano, né? Quando tudo vinha mal em 2021, aí ganhou a Libertadores, se classificou contra o Atlético na Bacia das Almas com um gol fora de casa, ganhou, legítimo e tal, foi campeão no final, né? Pitico escorregou, Palmeiras foi campeão. Não, tem um plano, mirabolante, o plano, cadê o plano? Esse ano não tem plano. Mas isso não se fala. Isso não se fala. A comissão técnica tem responsabilidade, o trabalho nesse ano é ruim, os jogadores juntos, está todo mundo mal, porque o Palmeiras está fora da zona de classificação da fase do grupo do Brasileiro, foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo 2 anos seguidos, está distante do líder do campeonato. Antes dessas 4 derrotas, sabe qual era a distância do Palmeiras para o Botafogo? 7 pontos. Qual é a distância agora? 14 pontos. 14 o título pontos. O Palmeiras esquece. Não, sim, ele está 14 pontos atrás, quer dizer, só piorou. E isso acho que é muito pouco comentado. Acho que o problema entre a torcida e a presidente, ele está ofuscando outros problemas que existem do time, que vem muito mal e não é de hoje. Em relação ao Palmeiras, olha o seguinte, são realmente vários temas envolvidos e talvez aquele em que a Leila esteja certa é a briga com o bando organizado. Aí sim eu fecho com ela. Ela não tem que... Mas também é culpa dela no começo, porque
ela usou da influência política e da influência nas arquibancadas aí do bando e da influência política, porque eles também elegeram conselheiros, para poder se consolidar como uma força política importante no clube, para inclusive se contrapor ao grupo que foi mais ligado ao Paulo Nobre, que havia, aliás, colocado o bando para fora. Então, ela se apoiou nisso e na época não faltaram alertas, né? Falei sobre isso várias vezes, de que ela tinha escolhido maus aliados para se estabelecer como a nova grande força política do Palmeiras. Está pagando essa conta agora. Escolheu mal, está pagando agora. Agora, o Palmeiras errou em muita coisa. Então, no caso do Palmeiras, é muito difícil a gente apontar para culpas individuais quando os erros foram coletivos. A direção errou sim, e eu fui a favor naquele primeiro momento, no início do ano, de que o Palmeiras não fosse de forma atabalhoada, né? Enfim, de qualquer jeito ao mercado. Falei, bom, o Palmeiras tem mais ou menos até abril, quando ele vai jogar Campeonato Paulista, tranquilo, vai jogar essa Supercopa, coisa de um jogo só, vai começar a Libertadores, a fase de grupos é sempre muito fácil. Então é o momento para se avaliar bem o elenco e as soluções que o Palmeiras poderia tirar de lá. Só que passado esse momento, o Palmeiras foi pro mercado, trouxe só o Richard Rios e o Arthur. O Arthur, diga. Vou te cortar pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. Ele é chato. Em 3 segundos. Aí, De mala. volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Piperno analisando o atual momento do Palmeiras. Então eu disse que eu acho que todo mundo cometeu muitos erros, apoio a queda de braço dela com o bando organizado, mas eu acho que em relação ao resto não há somente erros, culpas individuais, há erros coletivos. Então, a direção que errou o timing no momento de ir para o mercado para reforçar o elenco. Eu acho que até abril o Palmeiras realmente não precisaria ir lá correndo para buscar alguém, mas porque era o período para avaliar aquele elenco e passou pelo teste aí de Campeonato Paulista, Supercopa, primeira fase de Copa Libertadores, mas depois era evidente que o Palmeiras precisaria trazer mais algumas peças, até para dar um refresco, um alívio para quem está lá. Hoje, por exemplo, o Gustavo Gomes tem mais de 50 jogos aqui na temporada. Então, vamos pegar os 3 últimos jogos do Palmeiras. Gustavo Gomes falha contra o Boca, o Everton falhou ontem, o Murilo foi mal contra o Santos. São 3 jogadores, principalmente o Gomes, são jogadores que estão já no limite físico há muito tempo. Então, e por que isso acontece? Porque não tem uma boa reposição para eles. Então, aí a direção, em parceria com a comissão técnica, errou. A comissão técnica demorou para melhorar o diagnóstico. Já era evidente, inclusive quando o Palmeiras tinha o Dudu, de que tecnicamente o ataque do Palmeiras, principalmente, estava muito mal. O Dudu fazia uma temporada 2023 ruim. O Rony tem jogado mal, o Veiga caiu muito, o Arthur, minha nossa. Então, por que lá atrás não confiar mais nos garotos? Quer dizer, será que é tão difícil ver que dessa turma toda, o Endrick é o mais talentoso? Quer dizer, ele quando tem jogado, e ontem de novo, ontem inclusive nem conseguiu finalizar gol porque ninguém cria para ele. Ele tem que se virar, ele tem que criar para os outros, para ele, tem que fazer lances individuais porque o coletivo não está funcionando. Então o problema não era a falta de maturidade dos garotos. O diagnóstico que tinha que ter apontado exatamente uma vertiginosa queda técnica dos ídolos do Palmeiras. Então, houve essa queda técnica e até por relação de gratidão, de confiança, a comissão técnica demorou para fazer as alterações necessárias e isso provavelmente custou a eliminação contra o Boca. Agora é tudo mais difícil, porque o Palmeiras ainda vive o pós-jogo Boca. O Palmeiras está melancólico, o time está emocionalmente abalado e talvez seja muito mais difícil recuperar isso do que a qualidade técnica do time. Agora, Flávio Prado, essa guerra declarada entre a presidente e a maior organizada, vale dizer que agora não é mais só a organizada, tá? Eu acompanho muitas páginas aí de todos os clubes nas redes sociais e elas vêm atacando muito agora as páginas de Palmeiras, a Leila Pereira. Principalmente depois que ela tirou foto lá com o Pedrinho do Vasco, gerou uma revolta que eu não entendi também. Ela pode se reunir com o Pedrinho, dar dicas pro Pedrinho, só que já ligam, a Leila é vascaína,
tá brigando com a organizada do Palmeiras. Será que a Leila pode apoiar o Pedrinho no Vasco e ir pro Vasco? Mas pode também patrocinar os dois. Não seria a saída de um pro outro. Agora, até que ponto essa guerra declarada entre organizada e presidente pode interferir no desempenho do Palmeiras dentro de campo? Olha, fica muito claro que o interesse do Palmeiras é secundário nessa história toda. As tais torcidas, eu falo isso sempre aqui, todas, sem exceção, elas pensam nelas, não nos clubes. Elas são instituições particulares que ganham fortunas usando o nome e as marcas dos clubes. Quase sempre tem apoio direto ou indireto dos clubes, ou seja, recebem grana ou recebem ingressos que eles vendem mais caros, uma série de situações, uma série de benefícios. Ou seja, tal do amor ao clube não existe. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o time ficar apavorado em campo, porque os jogadores, eles são mimimizentos mesmo, e os caras têm medo desse pessoal, porque quando há alguma coisa diferente, ligam na casa do jogador, apertam o jogador na rua, a gente sabe disso. E aí, para a coisa virar para os jogadores, é um passo. A Leila, pelo que eu estou vendo, está mantendo a tranquilidade, ela não está nem aí. Ela está levando a coisa muito bem. Mas sim, ela que criou esse monstro. Quando ela dava grana lá pro carnaval dos caras, e quando ela cortou, porque houve um desacerto dos caras com o assessor dela, ela cortou, ela falou, não preciso de vocês, de fato não precisa mesmo. E aí ela cortou, e aí virou essa guerra, porque os caras querem a grana deles de volta. É esse o negócio. O time de futebol, o Palmeiras, não está envolvido nisso. E aí lançam situações e tal. Alguém pode dizer, Palmeiras, alguém foi... Aí muita gente acha isso, e eu respeito, que o Palmeiras deveria ter reposto os jogadores que perdeu. Tá bom, até poderia. Mas o nível da base do Palmeiras é altíssimo. E o técnico, Abel Ferreira, não aproveitou esses jogadores. Ele, ao contrário, o Hendrick demorou para entrar e tá na cara que o Hendrick tinha que jogar. A gente vê isso. Esse menino Kevin, o Luiz Guilherme. Olha quantos jogadores o Palmeiras tem. Você vai contratar um jogador mais ou menos, que vai inclusive inibir a entrada desses jogadores. E vejam as contratações que foram dadas ao técnico do Palmeiras, ao Abel Ferreira, o fracasso que elas foram. Ele não acertou uma contratação. Nada. Tudo que ele pediu até agora fracassou. Ele pediu a Atuesta, ele pediu o Tabata, ele pediu o Flaco Lopes, ele pediu o Merentiel. Nada funcionou. Pode ter um outro que funcionou que eu não estou lembrando aqui. O Murilo Pequeno. Murilo foi bem, tá certo. Então, sabe, muito erro e muito caro. O Flaco Lopes é o jogador mais caro do Palmeiras, salvo engano, da história do Palmeiras. 10 milhões de dólares. E o cara não joga. E o cara não põe, quando põe, o cara não funciona. Então, esse tipo de coisa, você não pode dar essa carta branca para um cara que errou tanto nas contratações. E outra coisa, o time do Palmeiras está jogando mal, tecnicamente mal, taticamente mal. Não há ideias, não há nada. E o técnico é blindado. Eu até acho que há um respeito por ele, tem que ter por aquilo que ele conquistou. Mas a verdade é que ele tem muita culpa nesse ano. O time não está funcionando. Ele está inibindo a entrada dos jovens jogadores. Agora está partindo para isso. E quando ele foi eliminado pelo Boca, muito por falha dele, que demorou para colocar os jogadores que poderiam melhorar. O time melhorou muito com a entrada do Kevin e do Hendrick. Então, muito da eliminação se deve ao treinador. Ele transfere essa culpa para a direção do clube. A coletiva dele foi essa. Eu não tive aquilo que eu pedi de reforço. Tal. Ele não assumiu as falhas dele. Então, há uma blindagem em cima do treinador que não se justifica. Ele está errando. Ele fez coisas legais? Fez, sim. Quando, por exemplo, a final do Santos foi um acidente. Ganhou como podia ter perdido. Mas aquela final contra o Flamengo, ele teve uma participação efetiva. Jogadores mesmo falaram, o primeiro gol foi uma jogada que a gente trabalhou em cima dos erros do Flamengo. Ok. Mas agora ele está muito mal. Ele não está bem. É aquela história do terceiro ano do Guardiola. Até o Guardiola, ele coloca algumas dúvidas sobre o Guardiola. Mas o Guardiola, né, que é o maior técnico de todos, fala muito que o terceiro ano é complicado. E ele está vivendo o terceiro ano. Por que é complicado? Porque o cara que trabalha na motivação, como é o caso dele, tem mais dificuldade de motivar. Esses jogadores, eles são muito ganhadores. Quando você tem jogadores... Quando o cara conquista muita coisa, você remotivar é muito difícil. Por isso que no Campeonato Brasileiro nós só temos um tricampeão, que foi o São Paulo. É difícil. Mesmo assim, se você lembrar, o São Paulo troca jogadores. No terceiro ano, o São Paulo muda jogadores. É muito difícil motivar elenco ganhador. E também é muito difícil trocar elenco ganhador, porque os caras, eles têm... Mas aí, Flávio, o que você vai falar do time tricampeão do Real Madrid, da Champions League? Você vai mudando os jogadores. Mas era a mesma base, aquele time ali. Base sim, mas você muda. Mas tem muita coisa, você ficar refém de grupo ganhador. É normal. Manchester City na Inglaterra.
Mudou muito. O Guardiola mudou bastante, mudou jogadores cruciais. Ele não mudou o De Bruyne, a base fica. Mas quando o Haaland ele traz o Haaland e muda todo até o esquema tático do time. Ele muda bastante. E ele quis mudar, porque ele sabe que isso é difícil, ele mesmo que fala. Aí você vê, o Flamengo é refém do grupo ganhador, do grupo do Jorge Jesus. Tem muita dificuldade de mudar. Se o time joga sempre do mesmo jeito, o adversário fala, bom, ele sabe, né? Não, e a motivação do cara é diferente. O Rinos Mitchell, com o maior gênio, o cara que pensou quando se falava não tem mais o que mudar no futebol, o Rinos Mitchell falou tem e muda, e gera esse Barcelona, esse futebol maravilhoso que nós temos hoje. Ele falava assim, jogador bom é jogador com fome. Não é fome passar fome, não. O cara que quer, o cara que se mata, o cara que, sabe quando o cara chega, em qualquer profissão, pilhado, quando você chega, você começa um trabalho, você começa com aquela pegada e tal, é diferente, você rende mais. E esse time do Palmeiras, obviamente, ele precisa de gente com fome. E esses meninos são quem? Os meninos da base. Eles entram, eles têm que conquistar espaço, eles têm que conquistar coisas novas, então tem que botar esses caras para jogar. E eles têm alto nível. O que adianta você evita a entrada, por exemplo, do Luiz Guilherme e no lugar dele você coloca o Atuesta? Você gastou dinheiro e tem um jogador pior. Esse é o ponto que tem que ser colocado. Claro. Tem algum jogador do nível do Hendrick? Não. E o Palmeiras gastou uma fortuna com o Arthur. E o Hendrick é melhor que o Arthur. Então antes de você gastar dinheiro, eu entendo esse lado da Leila, você tem que pensar no que você vai impedir de avançar e naquilo que você já investiu na base. Agora, Bruno Henrique, que eu duvido que essa história dos 4 anos seja real. Mas, veio o Bruno Henrique. Aí você não vai discutir. Talvez o Hendrick espere um pouquinho pro Bruno Henrique jogar. É diferente. É outro papo. Mas você gasta uma bala por um jogador e o jogador é inferior ao que você tem lá. Ou talvez até de um pouquinho acima. Não dá, gente. Então, há que se contestar a maneira como o time foi administrado dentro de campo. O problema da Leila com o bando lá é um problema de dinheiro. Parou de sair a grana deles. E se ela amanhã fala assim, quer saber de uma coisa? Vou chamar os caras para uma conversa. Vamos fazer as pazes. Fala, carnaval do ano que vem, 1 milhãozinho. Imediatamente volta a marca da Crefisa naquele bandeirão. Imediatamente, Leila, você é a solução. E enquanto não fizer, isso aí é uma certa forma de achacar. Está sendo achacada. Você vai ser essa pressão aqui o tempo inteiro. E ela falou que foi ameaçada de morte. Eu já não sei, mas ela falou que foi. Eu não duvido, mas não vi, não posso falar nada. Estou falando aquilo que ela disse e acredito que seja verdade mesmo. Aí você vai ter uma briga pesada. Mas não dá para você... E esses caras, eles fazem muito barulho. Aí o torcedor, ele acaba sendo influenciado. Mas não o torcedor normal. O torcedor do Palmeiras, mesmo, ele adora a presidente. Mas os caras fazem esse barulho todo, essa confusão toda, eles são barulhentos. É uma minoria, bem minoria, que é torcida uniformizada, é minoria da minoria. Mas eles fazem barulho, é uma minoria ativa. E aí gera essa situação. Eles, mais uma vez, estão prejudicando o Palmeiras, mais uma vez estão criando problema no Palmeiras e mais uma vez estão gerando uma crise pesada no Palmeiras. E aí é uma questão. A Leila vai ceder e dar a grana que eles querem? É só isso que eles querem. Eles não querem jogar, não querem nada, eles querem grana. Se a Leila vai dar o dinheiro pro carnaval, se ela der, acaba. Agora, se ela der também, ela vai se comprometer com os caras. Aí é uma questão de ver o que se pretende daqui pra frente. E cobrar mais o treinador, né? Quando ganha, o treinador é um gênio. Quando perde, a culpa é da presidente. É meio esquisito isso, né? O gênio é... o cara foi ótimo, mas ele errou. O cara foi ótimo, mas esse ano não está sendo ótimo. O que está rolando? Não se cobra. O cara ganhou uma blindagem que ele... Mas na Libertadores você acha que dá pra cobrar o Abel? Porque não, mas aí que eu acho que dá pra mas deixa eu falar uma coisa. O Palmeiras fez um bom segundo tempo contra o Boca, desperdiçou muitas chances. Mas o Palmeiras não fez as chances que teve. Ele demora... Eu achei uma vergonha como eu achei o Flamengo. Mas o que acontece com o Palmeiras? Ele tem o Hendrick e o Kevin quando entra no segundo tempo. Aí o time melhor. Por que não fez isso antes? Poderia ter vencido lá em La Bombonera. O time do Palmeiras, é claro que ele é melhor que o time do Boca. É óbvio. Aliás, o elenco do Palmeiras é óbvio que ele é muito melhor que o do Fluminense e muito melhor que o do Boca. Lógico, como o Flamengo. O Flamengo não pode ser eliminado pelo Olímpia. Se tudo estivesse normal, a final seria Palmeiras e Flamengo, se eles não se encontrassem antes. São os dois grandes times da América. Então, houve falha, sim, do Flamengo e houve falha do Palmeiras. Se não houver, isso acontece no futebol também. Só que não se cobra o trabalho do treinador, que é um trabalho muito ruim. E ontem o Piperno me passou uma informação, é do Trivela, né? Toda vez que volta de data FIFA, Palmeiras volta pior.
O Palmeiras perde. Isso acontecia com o Flamengo até o Tite assumir. 5 derrotas seguidas. Então, as duas vezes em março, 2 vezes em junho, julho e 2 vezes agora. e não esqueçamos que uma dessas vezes, eu não sei se nós dois uma assim vez também, o Abel enquanto ele foi descansar, foi passear com a família. Enquanto o Caixinha aqui no Red Bull fala assim, não, data FIFA é época de treino. Aí o Red Bull começa a subir, tá em segundo lugar, e o Palmeiras começa a cair. Então, data FIFA volta pior. É culpa de quem? Da presidente? Ou é culpa do treinador? Ou é culpa da comissão técnica? Arrumam confusão pra caramba, estão toda hora suspensos. Ontem, de novo, não estava o técnico no banco. Do outro lado estava o Filipão. Tava lá e grita e berra, não sei o quê. Não estou discutindo o nível de outro, até porque não dá. Porque um tem 2 Copas do Mundo, é campeão do mundo invicto, e o outro, mas não é isso. Mas um estava lá e o outro não estava. Se o Abel tem a importância que se fala dele, ele teria que estar lá. Não teria? Dá apoio pro time, coisa tá feia, toma um gol logo no começo. Onde é que ele estava? Na tribuna, suspenso. Por quê? Por culpa dele, porque ele vive criando problema. Os auxiliares dele vivem criando problema. E não se contesta. Tudo bem, tá tudo certo. É isso que você tá bom, fica com o cara. Quando ganha, Não, ficar é com ele tem que ficar. Não, tô falando. Não tô falando pra demitir, não. Tô falando pra cobrar. Não é demitir. O Abel, ele tem que ficar agora. Se não mudar, até. Não é eterno, não é? Calma, se também se continuar jogando essa bolinha, vai chegar uma hora que tem que pensar. Eu, dirigente do Palmeiras, eu deixaria o Abel ad eterno. Eu não. Eu não acho isso, não. Eu já vi tipo um Ferguson, se ele quiser. É isso, eu já vi. Ele não vai querer. Não, eu já vi muito treinador, muito melhor que ele, ser demitido e a vida segue. Eu acho que todo ganhar tudo que ele ganhou e organizar esse time como ele todo o trabalho, e agora tá desorganizado. Todo o trabalho tem um... Tá desorganizado. Tá desorganizado, sim. Crise de abalo de confiança. Tá desorganizado, sim. Desorganizado não tá. Mas ele tá desorganizado taticamente, os jogadores jovens não entraram por culpa dele, e o time moralmente não tá legal. O lado psicológico lá, cabeça fria, aquela cascata lá que ele copiou não sei de quem, isso aí não está acontecendo. Então, por que parou de funcionar? Tem que chamar. Consegue melhorar? Consegue. Claro que, preferencialmente, o Abel é o cara que mais conhece o elenco, o cara que pode melhor fazer. Agora, se ele não consegue fazer mais, até logo, velho. Não é assim, não. Pode ter certeza que o Palmeiras não vai acabar.